Boa noite. Conseguimos chegar aqui, apesar do frio, do trânsito, dos convites que a gente recebeu, a gente decidiu aceitar o convite de Jesus hoje, então estamos aqui. Muito bem. E se a gente está aqui hoje, todos nós, é porque a gente está em tratamento de desobsessão. Esse é o nosso objetivo aqui. E nesse processo de cura íntima de nós mesmos, tem uma coisa que só a gente pode fazer para a gente mesmo. Mais ninguém pode fazer, nem a casa espírita, nem aqueles que nos amam, só a gente. Que é o autoconhecimento. Na doutrina espírita a gente fala bastante de autoconhecimento. Todas as obras básicas falam sobre isso, mas será que a gente entende o que é o autoconhecimento? Como conseguir? Os desafios? O que nos impede? É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E a fala ela foi inspirada numa palestra da Ana Teresa Camasmi ou Casmami, eu nunca sei. Camasmi, obrigada. Eu sempre confundo sobre esse mesmo tema. Quem tiver interesse, ela se aprofunda ainda mais. É só procurar no YouTube pelo nome dela que vocês vão achar. E a primeira pergunta que eu me fiz lendo sobre esse tema foi assim: o que o autoconhecimento tem a ver com a desobsessão? Que é o trabalho de hoje. E a resposta é que o autoconhecimento, o que é? É você entender como que você se relaciona com o outro, na verdade. E a desobsessão é um relacionamento com o outro que saiu do caminho, que deu um pouco errado em algum momento. Então a gente entender como a gente se relaciona com o outro, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, por que eu deixei de fazer, por que eu senti, por que eu pensei isso, está sempre relacionado com o outro, porque a gente vive em sociedade, a gente não vive isolado. Então essa é a importância. Mas não satisfeita com a resposta, lá no livro dos médiuns, uma das obras básicas da doutrina espírita, tem os meios de se combater a obsessão. Vamos ver quais são rapidinho? Primeiro, como é que a gente se combate? Primeiro, é não estar iludido. Por exemplo, achar que a gente está bem. O primeiro passo é a gente se reconhecer na necessidade de um tratamento, na necessidade de melhoria. Já cumprimos esse. Se a gente está aqui hoje é porque a gente já reconhece que a gente precisa de ajuda. Segundo, cansar a paciência do espírito obsessor. Como assim? Insistindo em se melhorar, insistindo em ser melhor, em fazer diferente, em buscar coisas melhores. A gente cansa a paciência desse espírito que não vai mais encontrar em nós aquilo que ele busca, aquele elo de afinidade. Terceiro, vigiar e orar, sempre, não só quando está difícil, quando está tudo bem também. E o último ponto é o quê? A transformação interior, que está ligado ao assunto de hoje, que é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é uma das formas de tratar a obsessão. E lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, outra obra básica da doutrina espírita, Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E depois dessa pergunta, Kardec faz outra pergunta e a resposta segue, mas eu vou continuar nisso depois. Então, olha, uma forma de resistir à atração do mal é conhecendo a si mesmo. E vamos entender como, então, fazer isso. A gente está aqui na Terra, encarnado, todo mundo, sem exceção, para melhorar, para sermos perfeitos. Esse é o objetivo. Também está lá. Que bom, conseguiram chegar. Também está lá no Livro dos Espíritos, dizendo que o objetivo da gente estar aqui é sermos perfeitos. Por quê? Porque sendo perfeitos, evoluindo, buscando ser melhor, a gente vai ser feliz. Só assim, não tem outro caminho. Jesus também disse, sede perfeitos. Então olha quantos convites, está no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, Jesus nos convidou, Kardec falou, se a gente procurar nas obras de Emmanuel também tem um monte de conteúdo sobre isso.
Olha quantos convites nós temos, quantos lembretes de sermos melhores, de sermos perfeitos. Ser perfeito hoje ninguém vai conseguir, a gente está longe. Mas é um passo de cada vez, a gente precisa caminhar para frente. Esse é o convite do Evangelho de Jesus. E a gente só vai conseguir caminhar para frente, ser melhor, mudar, se a gente se conhecer. Se a gente entender o porquê que a gente tem determinadas atitudes ainda. Então o processo é esse: despertar, entender que a gente precisa melhorar e avançar, prosseguir, agir. E a Joana de Ângeles, a Ana Teresa, que eu comentei do vídeo, ela estuda muitas obras de Joana de Ângeles, então ela desmembra de uma forma mais fácil de entender o que Joana nos trouxe. Joana, ela traz o que nos impede de conseguir realizar esse autoconhecimento. O primeiro ponto é quando a gente fica preso em histórias do passado, seja de encarnações anteriores ou de anos anteriores. Então, sabe quando a gente tem aquela atitude que nem a gente reconhece em nós mesmos, que a gente para e pensa assim, nossa, como é que eu fui fazer isso? Eu não esperava isso de mim mesmo? Todo mundo já fez isso várias vezes. Vem lá do passado, a gente carrega com a gente atavismos, imperfeições que às vezes surgem só em determinados contextos que a gente achava que não era mais assim, que não teria mais esse tipo de atitude, e a gente ainda tem. Vai acontecer? Vai, mas a gente não pode ficar preso nisso para sempre. A Ana até brinca que a gente tem que tratar como se fosse uma criança. Como assim, né? Ela brinca, uma criança num carro, a criança não vai dirigir o carro, nenhum pai vai colocar uma criança para dirigir o carro. Coloca a criança onde? No banco de trás, bem presa, no bebê conforto, na cadeirinha, e fica lá. Não é para deixar em casa, não é para trancar, não é para esquecer, mas não é para deixar dirigir o carro. É para deixar ali, no banco de trás, sob supervisão. O segundo ponto que nos impede do autoconhecimento é quando a gente fica distraído em nossa zona de conforto. Aí ela traz outro exemplo. Todo mundo, eu acho que já falou isso alguma vez também. Eu sempre fui assim, eu cresci assim, eu nasci assim, não vou mudar agora, que eu já estou mais velha, né? Ninguém consegue mudar depois de velha. Isso é a zona de conforto, consegue sim. E não só consegue como deve. Ninguém vai mudar do dia para a noite completamente, mas é aquilo que eu conversei agora há pouco, um passinho de cada vez nessa melhora. Porque se a gente não começar a melhora agora, uma hora a gente vai ter que começar. Se não for nessa encarnação, a gente está deixando para a próxima, a gente está só adiando o inevitável. E o último motivo da gente não se autoconhecer é achar que existem prêmios e castigos. A gente ainda trabalha muito com essa castigo, recompensa, a gente negocia com Deus, aí a gente acha melhor não se conhecer. Melhor eu não saber o que eu tenho de imperfeito, porque se eu descobrir eu vou ser castigado por isso. Alguém vai me punir, porque se eu sou imperfeito existe uma punição. E não é assim que Deus atua, que Deus trabalha conosco. E aí ainda na mesma obra, ainda Joana de Ângeles, um pouquinho mais para frente, ela traz o que a gente faz então para começar nesse processo de autodescobrimento. Primeiro, sentir insatisfação com alguma coisa, com a gente, com algo na nossa vida, como as coisas estão, com algum relacionamento, se sentir insatisfeito com algo. Porque se eu estou satisfeito, se eu estou lá na praia curtindo a vida, eu não vou querer me conhecer, eu não vou querer me transformar. Então a insatisfação é o primeiro passo. Segundo, desejo sincero de mudar. Não porque o companheiro falou que tem que mudar, porque o pai, a mãe, o irmão, o filho falou que tem que mudar, porque a gente reconheceu, a gente quer mudar, a gente quer fazer diferente. Então, um desejo sincero. Terceiro, talvez um dos mais difíceis, persistir na mudança. Porque às vezes a gente quer mudar, a gente quer melhorar alguma coisa na nossa vida, em nós mesmos, mas a gente quer só por um mês. Aí quando começa a ficar meio cansativo, difícil, a gente desiste. Então tem que ter persistência nessa mudança. Quarto, disposição para aceitar quem você é e como você está. Nessa hora eu fiquei assim,
Eu tenho que aceitar quem eu sou, mas eu tenho que querer mudar ao mesmo tempo? Sim. Porque se a gente se acha assim, eu sou tão imperfeito, eu sou tão ruim, eu só erro, a gente se coloca para baixo, né? A gente não vai conseguir melhorar. Então a gente tem sim que se aceitar imperfeitos, aceitar aquilo que a gente faz de errado, buscar entender o porquê, mas não ficar fixo e parar nisso. A gente tem que seguir. Tá, fiz errado. E agora? Na próxima vez eu vou fazer diferente. Talvez não totalmente diferente ainda, mas um pouquinho diferente. E o último, fazer o necessário para crescer, que é o esforço de todo dia. Repetição, repetição, repetição. Às vezes, gente, é uma encarnação inteira, parece que a gente não conseguiu melhorar aquilo que a gente se dispôs. Mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente já melhorou. E agora, eu vou ler aqui um convite de André Luiz, de um texto. Ele faz um convite, um exercício. Eu quero fazer esse exercício junto com vocês. Vou até pular uma parte para aqui, que é o teste de André Luiz. Está lá no livro Opinião Espírita. O André Luiz nos convida a pensar assim, ó. Imaginem os últimos 3 anos, não precisem ir muito além, mais ou menos os últimos 3 anos. Eu vou ler alguns itens e eu quero que vocês mentalmente, cada um para si, conte quantos desses a resposta é que sim. Vamos ver. Cada um faz sua matemática aí. 1. Estás mais calmo, afável e compreensivo? 2. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? 3. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes do dia a dia? 4. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? 5. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? 6. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa e menos os determinativos eu, meu, minha? 7. Teus instantes de tristeza ou de cólera estão mais raros? 8. Diminuíram-te os remorsos ocultos? 9. Dissipaste antigos desafetos e aversões? E a última é a seguinte: Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes últimos 3 anos? André Luiz faz mais perguntas que essas, são umas 20 que ele faz para a gente refletir. Aí vocês podem estar se perguntando agora, nossa, não respondi sim para quase nenhuma. E agora, né? Foi o meu caso, eu não respondi sim para quase nenhuma dessas. Mas para 1, 2, eu percebi que eu consegui melhorar já nos últimos 3 anos. Para que serve esse exercício do André Luiz? Não é para a gente se colocar para baixo. É para a gente parar e ver aonde precisa de atenção em nossas vidas. A gente só entendendo aonde a gente se equivoca, aonde a gente faz errado, que a gente vai conseguir dar um passinho para trás e corrigir e melhorar. E esse último é o principal, a gente está aqui para ser feliz. Então, se eu não estou sendo feliz nos últimos anos, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Não nos outros, não no trabalho. Às vezes é uma alavanca, mas dentro de mim mesmo. O que eu preciso mudar para que eu me sinta mais feliz? E continuando aqui, Joana ainda, só um pouquinho que eu pulei agora, eu tenho que voltar. Perdão, não é mais Joana não, acabei a parte de Joana. Lá no Livro dos Espíritos, quando na pergunta 919 que eu li, que é conhece-te a ti mesmo, a forma de evoluir, Kardec continua e faz outra pergunta em cima dessa, que é qual é o meio de conseguir esse autoconhecimento? E a resposta é uma bem famosa, conhecida no meio da doutrina espírita, que é de Santo Agostinho, que ele fala, eu não vou ler exatamente o que ele falou, mas ele disse o que ele fazia, ele mesmo, e faz o convite para que a gente também assim o faça, que é se interrogar todo dia, quando acordar e quando dormir. Mesmo que a gente não faça tanto assim, se a gente fizer 1 vez por semana já está ótimo, porque nem isso
às vezes a gente faz? Se interrogar, se olhar na frente do espelho ou fechar o olho, o que eu fiz hoje de bom? O que eu acertei? O que eu não fiz de tão bom assim? O que eu posso ter feito que deixou o outro triste, que magoou o outro? Ou o que eu fiz que, se fosse outra pessoa fazendo, eu não ia gostar? A gente esquece de fazer essa pergunta, né? Porque às vezes a gente se acha com a razão. E pode parecer que a gente tem mesmo, mas se fosse outra pessoa fazendo a mesma coisa, a gente ia achar que estava certo ou errado. Então Santo Agostinho faz esse convite. Ele falou que é assim que ele se autoconheceu durante a jornada aqui na Terra. E para finalizar, que o tempo está esgotando, o nosso maior obstáculo para o autoconhecimento e, consequentemente, o progresso moral, que é o objetivo da gente estar aqui, são duas coisas, que também está lá no livro dos Espíritos, que os Espíritos respondem, que é o orgulho e o egoísmo. E como é que a gente faz, então, para destruir o orgulho e o egoísmo, que são os nossos maiores obstáculos à felicidade? São 3 grandes caminhos apontados pela doutrina espírita. O primeiro é desenvolver a verdadeira compreensão da vida espiritual. Por quê? Porque quando a gente entende que todos somos espíritos imortais, que todos somos iguais perante Deus, Deus não dá sofrimento para uns e tira dos outros, somos iguais perante Deus, que todos estamos sujeitos às mesmas leis e que riqueza, poder social não quer dizer nada. Quando a gente entende tudo isso, o orgulho, o egoísmo de se achar melhor que os outros, cai por água abaixo, por terra. Porque a gente entende que ninguém é melhor que o outro. Então a gente vai destruindo o egoísmo e o orgulho, conhecendo as verdades espirituais. O segundo é exercitar a caridade. Pode parecer já até cansativo do tanto que a gente ouve da caridade, mas é que fora da caridade não há salvação. Essa frase ela não existe porque é bonita. É porque fora da caridade não tem como. Porque é através da caridade, do olhar para o outro, que a gente se esquece, que a gente se diminui no bom sentido. E é assim que a gente combate o orgulho e o egoísmo. E o terceiro ponto é a educação moral. E como é que a gente faz isso? Se conhecendo, se transformando e conquistando essas virtudes, se educando moralmente pouco a pouco. Mas para isso a gente precisa se conhecer. É desafiador, dá um medinho às vezes, né? Eu sinto assim, ai, me conhecer, não quero. Dá um medinho, é desafiador, mas Jesus está aqui junto com a gente não está sozinho. E Jesus já conhece as nossas imperfeições. Ele nos conhece, Ele nos ama mesmo assim. Então a gente admitir as nossas imperfeições, os nossos equívocos, não vai fazer da gente pior, muito pelo contrário. A gente reconhece o esforço de alguém ser melhor por isso, em tentar olhar para dentro de si, reconhecer as imperfeições e melhorar. Então, o convite da noite de hoje era esse, que a gente possa ficar com essas perguntas de André Luiz, refletindo na nossa cabeça, que a gente possa buscar daqui a 3 anos, de novo, responder mais sim para essas perguntas do que não. Se a gente conseguir responder mais um sim, já está ótimo em 3 anos. Então, o convite de hoje era esse, que a gente possa continuar conectados aqui no trabalho, junto à espiritualidade amiga, porque agora a gente vai para o segundo momento, que é o momento do passe ali na salinha, acho que todos já conheceram. Então que a gente fique com Jesus nos nossos pensamentos. Que assim seja.